Muito bem, meus amores, eu sei que você sabe que cuidar da saúde é fundamental. Sempre falamos sobre ter uma boa alimentação, né? Uma alimentação balanceada, praticar exercícios físicos, até aquela dose de sol diária é necessário para ter uma vida mais saudável. E claro que na correria do dia a dia, a gente não se dá conta não da importância de tomar sol, por exemplo. E muitas vezes não conseguimos fazer isso como deveríamos. Temos passado mais tempo dentro de casa, é fato, tal do home office, as crianças estudando dessa nova rotina que a gente criou em casa. Claro que isso requer mais cuidados. E são nessas horas que você pode contar com a Dera. A Dera é a vitamina D mais recomendada pelos médicos do Brasil. A Dera mais vitaminas tem vitamina D de 1000 UI. E 11 vitaminas e 8 minerais em fórmula exclusiva. Você quer mais vantagem? Então segura que vai ter. A Dera mais vitaminas ainda tem embalagem econômica. Você leva 90 e paga 60 comprimidos. Existe um Adera na medida certa para você. Descubra Adera mais vitaminas, acessando o site que está na descrição do episódio. E mais, a Adera está nas melhores farmácias do Brasil. Fala, meus amores, em pleno 2021 ainda tem gente que tem vergonha de falar periquita. Eu confesso que eu também tenho um pouquinho, né? Chegar a falar, então, minha periquita hoje tá assim, tá assada, pelo amor de Deus, mas a gente tem que perder a vergonha de falar, tá? Então a gente tem que periquitar bastante, nós vamos quebrar esse tabu e falar de todos os assuntos pertinentes a ela. A periquita, que é a nossa personagem principal. Com ele, ginecologista, obstetra, endocrinologista, cuida da parte de hormônios, menopausa, anticoncepcional, ovário policístico, estética íntima, que está muito na moda, inclusive. Tem o canal Gineco Sincero no YouTube, onde ele posta curiosidades sobre a vida íntima. E em 2020 ele lançou o livro Guia da Pepeca Saudável, aliás, da periquita saudável. Fala, doutor Bruno Jacobi. E também convidei a modelo, cantora, atriz. Ela é humorista, ela é dona do empoderamento feminino. Em 2017 decidiu levar sua atuação para a internet, fazendo paródias de músicas famosas com situações do cotidiano. Gente, é bom demais. Criou a personagem com um bundão que viralizou nas redes sociais e atualmente tem mais de 32 milhões de views. Os seus números nas redes dispararam depois do bordão velho da lancha. Hoje, com mais de 2 milhões de seguidores, ela é uma voz do empoderamento feminino de forma descontraída e mostra que todas as mulheres podem ser autossuficientes e não depender dos outros para conquistar os seus objetivos. Eu tô falando de Isadora Nogueira. Pode chegar, gente, aumenta o som que você vai amar. Eu tenho um babado para te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Doutor Bruno e Isadora, então vamos começar nosso papo aqui. Sejam bem-vindos ao Fala, Galisteu. E minha pergunta é, vocês já fizeram algumas lives juntos, né? E falaram de tudo? Tudo mesmo? A gente costuma falar de tudo, né? A Isadora uma vez até perguntou se eu poderia falar sobre sexo anal, porque eu sou ginecologista, e eu falei que podia, né, Isadora? Sim, a galera tem muito interesse, assim, nesse tema lá no meu Instagram. A galera é hashtag homens, né? Mulheres acho que tem menos interesse. A gente tem até interesse de agradar, mas na hora do vamos ver, os homens têm mais interesse que as mulheres. Pois é, menina, mas você acredita que a maioria era mulher, sabia? Mas será que elas não estavam querendo saber como agradar? Olha, não sei. Na verdade, eu acho que a pergunta assim, que mais fazem é o que faz para não doer, não é isso, Bruno? Eu recebo muita pergunta sobre posição para não doer, sobre como não machucar. E acho que a maior pergunta é se vai ter incontinência fecal no futuro, se pode dar algum problema. Nossa, que coisa louca, porque as pessoas falam, é incrível, né? A gente está em pleno 2021 e ainda falar de sexo ainda é tabu. Eu achei que a gente fosse passar por isso tranquilamente, sabe? Falei, imagina, século XX, não vamos nem falar disso. O século XX já está quase acabando. A gente está em 2021 e nada aconteceu. Então, assim, é incrível como as pessoas são preconceituosas ainda, né? Eu não sei se é porque tem tabu, porque tem vergonha, se é uma questão de
educação mesmo, de falar com os pais desde sempre, de tentar trazer isso para uma coisa mais normal. O que vocês acham? Por que é tão estranho ainda falar de sexo anal, chamar de periquita, falar periquita? Por que tudo isso causa essa estranheza, doutor? Eu acho que, pelo menos no meu caso, né, eu sempre tentei, Dri, eu sempre tentei quebrar esse tabu. Em algum momento, eu me vi numa encruzilhada que era assim, ou eu falo periquita, falo dessas coisas e corro o risco de perder a minha credibilidade como médico, ou eu faço uma coisa do jeito que eu quero, original, e que as pessoas podem gostar. Eu acabei indo por esse segundo caminho e consegui, e deu super certo, né? Hoje a gente tá com 2 milhões de inscritos no canal do YouTube, as mulheres realmente gostaram desse lance da periquita, foi muito bem aceito, mas ainda tem as pessoas que não gostam, né? Eu tive esses dias no programa da Regina Volpato, na Gazeta, e tiveram algumas pessoas que estranharam o periquita. Então, mas, no geral... Porque as pessoas são... Por que você acha? Eu tô tentando buscar esse sim, porque acho que a gente já tem tanto acesso à informação, acho que talvez na época da minha mãe, da tua mãe, era mais estranho falar, talvez não fosse bonito, não sei se tem a ver com bonito ou feio, mas... Como está no momento de transição, ainda tem as pessoas que vão aceitar e as pessoas que não vão aceitar. Então a gente não está nem no 8 nem no 80, não estamos nem assim, todo mundo odeia e nem todo mundo aceita. A gente está na transição, entendeu? A Isadora consegue até fazer isso melhor do que eu, porque ela tem esse jeito mais esculachadão, mas eu, por ter a imagem do médico, ainda tem esse tabu por trás disso. Tipo, que médico é esse que está chamando aqui a minha vulva de periquita? Ave Maria. Isadora, você é humorista, você é atriz e você consegue trazer isso para uma coisa mais normal, né? Isso, eu tento deixar, assim, mais leve também, né? Porque, querendo ou não, sexo é um assunto que precisa ser falado, né? E eu acho que essa questão, assim, de preconceito acaba sendo que um pouco cultural, sabe? Eu vejo por mim, por exemplo... Eu, quando eu era criança, na minha fase de adolescência, eu não tive muito acompanhamento assim, dos meus pais falando sobre isso. Porque eu acho que a maioria dos pais, eles não sabem a forma certa de falar, alguns ficam com vergonha. Então, eu acho que é por isso que, em pleno século XXI, o sexo ainda é um tabu, né? Então, eu tento levar esse assunto para dentro do humor, para ele ficar leve, para ele ficar engraçado, para ele ficar descontraído. E a galera super se amarrou. Eu tenho um quadro no meu Instagram, que o nome é Cabaré do Velho da Lancha, e aí a galera manda vários temas, assim, né, femininos, falando de depilação, falando de sexo, e a galera ama esse quadro. Todo mundo fala, nossa, eu adoro a naturalidade que você fala sobre isso, eu aprendi tanta coisa nesse quadro, e a gente tá fazendo ele até hoje, porque a galera gosta muito. Isso deve ter começado com uma piada, né, o Cabaré do Velho da Lancha, por causa do velho rico, que tem a lancha, que tem as menininhas, é meio por isso que você começou com essa brincadeira do Velho da Lancha? Então, essa brincadeira do Velho da Lancha foi um vídeo que eu fiz, né, que alguém mandou pra mim no Instagram falando assim, mostra o velho que tá pagando, porque eu tava andando de lancha, só que o velho que tava pagando, só que o velho que tava pagando, menina, era eu que tava pagando a lancha, eu que tava pagando o rolê, eu que tava pagando tudo. Aí eu dei uma resposta pra esse cara, falei, olha, eu sinto em te dizer, mas o velho rico da lancha sou eu, meu filho, sou eu que tô pagando tudo aqui. Né? Aí esse vídeo viralizou, deu mais de 56 milhões de visualizações no Instagram, esse vídeo, e aí depois eu fui criando várias coisas daí, e foi daí que eu tirei o nome para o quadro do meu Instagram, Cabaré do Velho da Lancha. E viva o empoderamento, e viva a internet, porque imagina, se você parar para pensar, quando eu estava falando do século, porque a gente fala... Imagina, século XX, século XXI, é uma coisa tão... Quando eu era pequena, eu tenho essa memória, assim, que para mim, no século XX, no século XXI, os carros iam estar voando, que as pessoas iam estar, sabe, numa outra sintonia. E, de repente, hoje, eu tenho um filho de 10 anos de idade, e ele sim está numa outra sintonia, né? As crianças hoje, elas são mais... elas são mais desencanadas, elas não levam os assuntos tanto a ferro e a fogo como eu levava. Eu queria muito falar de sexo e não podia. Minha mãe também, assim como a sua, Isadora, também não falava comigo sobre esse assunto. Ela falava de tudo, mas esse assunto ela tinha vergonha. E se eu disser para vocês que ela tem vergonha até hoje, e eu estava conversando com a minha mãe ontem e falei, mãe, eu vou entrevistar um médico
que tem um livro, ele fala, é conhecido como Dr. Periquita. Minha mãe, o quê? Que médico é esse? Eu falei, pois é, mãe. Eu quis comentar com ela até para ver a reação, para ver o quanto ainda, para algumas pessoas, ainda é muito difícil falar disso. Mas graças a Deus, a gente já está em outro momento com algumas outras pessoas que têm informação, que usa isso a seu favor, porque a gente percebe a importância de trazer isso para uma normalidade, né? Exatamente, mas olha que coisa, né, Dri? Você falou da sua mãe, e quando eu comecei a fazer o meu canal no YouTube, quando eu comecei a falar periquita, o meu pai, que também é médico, e que meu pai já tem 70 anos, ele começou a falar, ele falou, poxa, mas... Meu Deus, vai pegar bem isso daí, cuidado, o Conselho Regional de Medicina pode pegar no teu pé e tudo mais. Então, gerou uma estranheza também. Gerou, mas pegaram no seu pé ou não? Pegaram nada, assim, porque é bem claro, né, as regras lá no conselho você não pode fazer propaganda, você não pode postar antes e depois, não tem nenhuma parte dizendo que eu não posso falar periquita, entendeu? Então, quando tiver essa lei, aí eu vou ter que parar, mas por enquanto não tem. Então, até o meu pai entender que está mudando, que as pacientes elas não querem mais ver o médico naquele pedestal, falando palavra e termo difícil, elas querem sim ver o médico falando periquita, elas querem perguntar para o médico sobre sexo, elas querem ter essa abertura, e isso gerou essa abertura. Esse modelo, não vou nem falar personagem, porque eu sou assim também no consultório, mas isso gerou uma abertura para as pacientes poderem falar legal comigo. Eu acho que gera mesmo essa intimidade, né? Quando você fala periquita, exatamente, você traz um pouco do lúdico e ao mesmo tempo você traz uma coisa bem íntima, que normalmente a mulher fala com outra mulher, né? Esse é o jeito mais íntimo. Muito legal essa sua ideia, viu? E também muito bacana essa relação com a Isadora, que é humorista, e trazer isso para perto, porque ela atinge aí tantas pessoas nas redes sociais, você também, mas com humor você acaba, como eu estou usando essa palavra normalizando, porque a gente está tentando normalizar o dislike, a gente está tentando normalizar as pessoas tomarem as atitudes que elas querem, né? E então essa palavra está muito na moda, falar de vamos normalizar, mas a gente pode normalizar a periquita, graças a Deus, né? Exatamente. Porque o pinto já foi normalizado, né? Exatamente. Pinto já não é nem mais falar caralho, então é a coisa mais normal do mundo. Mas vamos lá, como ter uma periquita saudável, doutor, me diz. Bom, primeiro, eu sempre falo, quando eu tenho que falar do assunto periquita saudável, eu tento colocar na cabeça de quem tá ouvindo isso, 3 coisas que a periquita já é naturalmente, que é escuro, quente e úmido. A periquita é um lugar escuro, quente e úmido, porque fica no meio da perna, porque fica dentro da calça, dentro da calcinha, porque ela é molhada, e ela ser escuro, quente e úmida, traz mais chances de você desenvolver fungos como, por exemplo, a candidíase. Então, muito normal, né? A candidíase é muito normal, né? Exatamente. Eu tenho pacientes de 5 anos de idade que têm candidíase, não é só na relação que pega, na verdade é a minoria. Então, quando você entende, meninas, que a sua periquita, quanto menos você deixar ela escura, quente e úmida, melhor, você naturalmente vai conseguir fazer ela ser mais saudável. Então, em vez de usar uma calça apertada, usar uma saia, em vez de usar uma calcinha de nylon, tudo bem que é mais sexy, que é mais legal, mas se você não vai sair com ninguém, usa uma de algodão, tudo que deixar ela menos escura, quente e úmida, melhora a qualidade e saúde da sua periquita. E sem calcinha? Já ouvi que também é bom ficar um tempo sem calcinha. Faz sentido? Se você puder viver sem calcinha, é melhor, tá? Calcinha é um assassinato para periquita. A cueca também é? Ou não? Isso é uma coisa mais pela anatomia mesmo da mulher. Não, a cueca e a calcinha são coisas higiênicas, né? Mas a cueca também faz mal pro homem, uma vez que quando as bolas ficam muito quentes, você acaba gerando infertilidade no homem. Quanto mais, por isso que o saco no calor fica mais largo e no frio ele fica mais juntinho, porque a gente tem que manter uma temperatura correta. Aí no calor o cara vai lá e usa uma cueca apertada, tá esquentando muito as bolas.
E aí ele vai lá Entendi. daqui uns 5 anos tentar engravidar, não consegue, faz o espermograma, tá com uma baixa contagem de espermatozoide, porque esquentou, não pode manter uma temperatura muito alta. Então a cueca também não faz não faz bem não para a saúde dos espermatozoides. Alô, turma do Fala Galisteu, você que me escuta sempre. Podemos dar uma abandonada na calcinha de vez em quando, ficar uma semana sem calcinha, dando uma zanzada por aí, tomando um arzinho na periquita, não é nada ruim. Agora, tem que trocar a calcinha todo dia, para quem não consegue, todo dia não, trocar a calcinha mais de uma vez por dia, quem não consegue ficar sem calcinha, por algum motivo? É uma coisa doida, porque eu tenho muita paciente que usa protetor diário íntimo, né? E se a calcinha é um assassinato para a saúde da sua periquita, o protetor diário é o enterro dela. E ainda tem um perfume nesse protetor diário, né? Que deve dar uma coceirinha, né? Exatamente, deixa a periquita com o cheiro dela mesmo, tem que deixar ela natural, cria a bicha solta, entendeu? O negócio é assim. Adora, você troca? Deixa eu só saber aqui, vocês adoram troca 2 vezes por dia a calcinha, e quero saber também, porque como você também é vendedora de biquínis, adora, biquíni é um terror, né? Porque a gente usa, entra na água, fica molhado, fica úmido, seca no corpo, seca na periquita, tem aquele tecido de lycra, então quero saber como é que você cuida da sua periquita. Conta pra gente. Pois é, então eu vou, né, no doutor Bruno mesmo, então não é só a live, né? Depois que a gente se conheceu, eu comecei a me consultar com ele de verdade, né? Então depois eu já peguei várias dicas. O biquíni, ele falou pra mim que o menor tempo que você puder ficar com ele é melhor, né? Por exemplo, você tá na praia, se você tiver como tirar ele e deixar ela ficar sequinha lá, faça isso, né? E calcinha também eu prefiro sempre não usar, porque na verdade eu nunca gostei muito, sabe? É muito difícil você achar uma calcinha confortável, que não te aperte, que não marque na roupa, dá tanto trabalho, menina, que às vezes é melhor você ficar sem mesmo. Mas aí você usa calça sem calcinha? Você bota um jeans sem calcinha? Então, eu não gosto muito de calça jeans, não. Mas quando eu tenho que usar jeans, aí eu coloco uma calcinha, né? Tento dar preferência de algodão, né? Porque a ventilação é melhor, tudo mais. Mas sempre que eu tô com uma roupa, assim, que não precisa, eu não uso. Você sabe que eu também, né? Eu também tenho uma relação mais difícil com calcinha. Nunca fui essas que botei muito dinheiro em lingerie, não. Eu as também. As minhas lingeries são as mais simples possíveis, de algodão, eu adoro, acho mais confortável. E quando eu posso ficar sem a calcinha, eu fico sem a calcinha também. Eu prefiro, acho mais... não sei, eu tenho a sensação... É mais libertador. É mais libertador, exatamente. Agora, essa coisa de trocar calcinha durante o dia, faz sentido ou não? Podemos seguir com a mesma? Eu acho que assim, tem mulher que tem muita lubrificação e aí chega no meio do dia, a calcinha tá ensopada. Não porque ela só fica pensando em sexo o dia inteiro, mas porque tem mulher que tem mais secreção natural. E o que essas mulheres fazem? Elas vão lá e colocam um protetor diário íntimo para não manchar a calcinha. Porém, ela vai ficar mais abafada. E aí o que eu falo para essas minhas pacientes? E eu dou até um porta-calcinha para as minhas pacientes. Eu acho que até a Isadora ganhou também o porta-calcinha. Ganhou. Eu falo para elas tirarem a calcinha, leva esse porta-calcinha na bolsa com uma calcinha limpa, dá 12:00 a 1h, põe a calcinha, tem 2 divisórias, põe a calcinha, fecha o zíperzinho lá, abre e pega a outra, coloca a nova no meio do dia. Aí você vai estar com uma calcinha limpa, seca, não vai estar com o protetor, não vai estar com aquela calcinha úmida, não vai te favorecer candidíase. Tá aí. Agora, calcinha fio dental, que é uma coisa que às vezes a gente gosta. Pode ou não pode? Pode. Eu não vou falar que não pode, porque os homens também gostam, entendeu? Mas o problema é que a calcinha fio dental, ela, cria uma ponte das bactérias direto do ânus para a vagina. Eu sempre falo que a anatomia da mulher, quando foi feita, errou nisso. Uma região tão sensível e delicada, pequenas mudanças de pH, como a periquita, fica tão próxima do ânus, que é uma região tão contaminada, foi um erro na criação da anatomia. Mas tudo bem. É um pouquinho mais distante. Exatamente. Por isso que a gente tem que ensinar as meninas a nunca passar o papel higiênico quando for fazer o número 2 da frente de trás para frente, para não levar a bactéria lá para a periquita. Então, sempre da frente para trás. Mas quando você põe uma calcinha que vai unir ali, né, num fio dental, literalmente, o ânus com a periquita, tem mais chance de, ao longo do dia, essa calcinha se movimentando, aquela parte que estava encostada no ânus, e ficar em contato ali com a periquita. O lance
porra, vai num motel, vai sair com o cara, vai ter um Ou vai colocar encontro. uma roupa, por exemplo, no meu caso, eu vou botar uma roupa específica que só dá para colocar a calcinha fedecal. Exatamente. Aí uma vez ou outra, beleza, é isso? Agora tem gente que usa assim todo dia, que só tem fio dental na gaveta. Aí começa a ficar com candidíase e não entende por quê, troca a calcinha e melhora. E sabonete íntimo também é sempre uma questão, né? Isadora, que tipo de calcinha você gosta? Você falou que não gosta muito, né, das calcinhas, você prefere as mais algodão, as mais normaisinhas, assim, né? Agora, você usa sabonete íntimo? Então, eu não usava. Eu lembro até que quando eu fui me consultar com o Dr. Bruno, eu não usava. Ele perguntou qual sabonete íntimo você usa. Eu falei, cara, eu não uso nenhum. Porque tem gente que fala que é bom você usar, tem gente que fala que não. Aí tem gente que fala que é bom óleo de coco, aí tem gente que fala que não. Aí, na dúvida, eu não usava nada. E aí, quando eu fui me consultar com ele, ele me passou um manipulado maravilhoso, que ele tem menta lá junto, não sei o que é, que super refresca. E aí eu passei a usar esse manipulado que ele me passou. Entendi, mas tem muitas marcas conhecidas hoje, né? Tem aqueles sabonetes íntimos neutros e tudo. Doutor Bruno, pode? Deve ou não? Poder pode, contanto que você não tenha nenhuma vaginose, por exemplo. O que é uma vaginose? É qualquer tipo de secreção causada por gardnerella, candidíase, clamídia, todas essas bactérias que fazem essas secreções que a gente chama de corrimento são as chamadas vaginoses, né? Vage, né, de vagina, e ose de doença. Então são as doenças da vagina. O grande lance é assim, se a menina nunca teve uma candidíase na vida, nunca teve problema com clamídia, nunca teve problema com gardnerella, usa ali o sabonete da farmácia e se dá bem, show de bola, continua. Agora, quando a pessoa começa a ter uma candidíase de repetição, alguma coisa assim que tá difícil de tratar, aí vale a pena a gente manipular um sabonete próprio pro pH dela, próprio pro tipo de vaginose que ela tá tendo, porque daí ela vai estar se lavando e matando aquelas bactérias. Por exemplo, tem paciente que tem muita candidíase, eu mando colocar um pouquinho de cetoconazol no sabonete, por isso que ele é manipulado. Tem paciente que tem muita ardência, a gente coloca um pouquinho de extrato de camomila para dar uma acalmada. Então, quando a pessoa tem muita complicação, a gente pode usar o sabonete como um aliado. Agora, se a pessoa não tem complicação nenhuma, tá se dando bem com o sabonete dela, manda ver. Aí sim. Isadora, você dá uma atenção especial para sua periquita? Olha, eu dou atenção, acho que normal, assim, sabe? Eu tô sempre cuidando dela, assim, na questão de depilação, né? Porque eu prefiro manter depilada, tem gente que prefere não, mas eu acho que dou essa atenção normal. Eu fiz uma tatuagemzinha nela aqui também, pra ela ficar mais bonita, tem uma tatuagem na virilha, assim. Olha, então dá uma atenção especial. Doutor Bruno, essa coisa da depilação que a Isa acabou de falar aqui, é uma questão, né? Antigamente, vamos voltar para o século XX, as mulheres não se depilavam, não estava na moda a depilação, né? Era uma coisa assim, era normal as periquitas cabeludérrimas. Exatamente. Inclusive, se você pegar as Playboys aí antigas, super cabeludésimas. Tem uma foto clássica da Cláudia Ohana, que é exatamente. Muito não famosa. Não sabia se eu podia falar o nome dela, mas já que você falou, né? Não, ficou muito famosa por causa disso, mas naquela época, a própria Vera Fischer, não era uma coisa, era comum aquele visual de periquita. E aí foi pintando a depilação e os pelos foram desaparecendo. Eu já cansei de ouvir que os pelos protegem a periquita. E outras pessoas falaram que não protege, que pode tirar tudo. Me explica aí, faz sentido a depilação? Qual é a melhor depilação para fazer ou é melhor não depilar? Qual que é o lance? Todo pelo servia para proteger, entendeu? Esse verbo no passado. Por quê? O homem, né, o Homo sapiens, está perdendo cada vez mais os pelos, porque os pelos que antes serviam para proteção não servem mais. Ah, não? Por quê? Porque por conta da evolução, porque a gente agora anda de roupa, porque a gente não precisa mais do pelo para se proteger do frio. Então, evolutivamente, a gente está perdendo. A gente não perdeu da cabeça ainda, porque o sol bate na careca. Quem é careca, por exemplo, sabe que arde o sol na cabeça, entendeu? A sobrancelha também a gente não perdeu, porque quando a gente faz atividade física, escorre suor no olho, e isso pode dar problema oftalmológico no futuro. Agora, o pelo da periquita não serve mais para proteção. Ele servia para proteção antigamente quando a mulher dormia no meio do mato, aí entrava uma barata, uma formiga na periquita dela, uma mosca botava um ovo ali, nascia várias moscas, então assim, antigamente servia, agora não serve mais. Então assim, se algum médico falar, o pelo serve para proteção,
Isso é meia verdade, porque ele serve, mas você não dorme mais no meio do mato. Então, quando a paciente me pergunta, eu falo, depila como você quiser. Tem paciente que é mega peluda e fala porque gosta, porque o namorado gosta, dou maior apoio. Tem paciente que tira tudo, não sabe nem o que é pelo, também dou maior apoio. Isso não prejudica em nada, é só uma questão de gosto. Exatamente. Mas não prejudica em nada no dia a dia e na saúde da periquita. Não prejudica, com exceção de algumas mulheres que deixam muito pelo e aí fica difícil de limpar na época da menstruação, não consegue fazer uma higienização quando vai no banheiro, aí vale a pena tirar um pouquinho, porque pelo junta muita bactéria, porque o pelo é oleoso. Cara, vocês acreditam que ontem o tema do Cabaré lá do Velho da Lancha foi depilação, e teve até alguns homens que mandaram isso mesmo, falando, o cara ele mandou assim, eu tenho 35 anos e tal, e na minha época de adolescência a gente só conhecia o corpo feminino pela revista da Playboy, e naquela época era super comum a mulher ter uma pistazinha de decolagem, falou assim, e hoje em dia eu só sou acostumado com a minha mulher quando ela deixa assim, quando ela tira, eu fico até triste e tal. E aí eu fiz uma enquete, hoje em dia a maioria das pessoas votaram que preferem sem nada, mas isso é muito cultural também, né? Porque no Brasil muita gente usa sem nada, mas em outros países, se você ficar sem nada, eles não gostam, né? É bem louco isso. É cultural também, claro, e a gente tem uma coisa de país tropical, de usar muito biquíni, então a depilação, sim, principalmente na virilha, até mais do que na própria periquita, na virilha, ela sempre foi muito comum pra gente, né? Sim. E aí isso é uma coisa incomum para a gringaiada, para os gringos. Os gringos não entendem direito as periquitas brasileiras. O biquíni aqui é mais cavado, né? É muito mais cavado, Então, olha, foi muito legal saber disso. A gente pode usar o corte que quiser. Do jeito que achar bonito, tá valendo, nada atrapalha Exatamente. A saúde da periquita, que é o mais importante. Por que você escolheu periquita e não pepeca? Então, eu não sei porquê. Eu antigamente não gostava muito do termo periquita, mas uma vez, quando eu era estudante, eu estava no ambulatório acompanhando uma médica, e aí ela começou a falar periquita para as pacientes. Eu achei fofinho, eu achei legal, eu achei bacana, e aí eu peguei o jeito dela. De falar periquita, mas eu nunca fui um adepto realmente do termo periquita, mas quando eu vi ela usando na consulta médica, me caiu bem. Aí eu falei, legal, vou começar a usar periquita nos vídeos, a consulta, e aí acabou pegando. E os brinquedinhos, que estão bem na moda, cada vez mais sofisticados, agora tem brinquedos que podem ficar até na sala, que ninguém nem sabe direito para que serve. Ali fica um objeto de arte ali, que você não sabe direito o que é, e qualquer hora você lança a mão dele e manda bala. Mas tem uns brinquedos enormes por aí, né, Isadora? Pois é, Isadora, eu tenho que perguntar, Isadora, você gosta de brinquedinho? Ou você vai no mais básico? Olha, eu gosto de brinquedo porque eu gosto, sabe, de sempre estar experimentando coisas diferentes, né? E como agora o mercado assim, de brinquedos está gigantesco, com esse quadro, o que os sex shop me mandam de brinquedo, nossa, eu consigo montar um sex shop na minha casa, de tanta coisa que eu tenho. Olha, que máximo! Tem um que você gosta muito? Olha, eu gosto muito de um vibrador, que ele é um porquinho de sucção maravilhoso. Esse vibrador porquinho, é tudo tem um nome, bom. Não? Não tem, eu acho que o pessoal chama de porquinho mesmo, porque ele parece um porquinho, sabe? E foi o que você falou, ele, se você deixar em cima de algum lugar, ele parece uma caixinha de som, ninguém diz que é um vibrador. Maravilhoso! Fala, meus amores, minha turma! Hoje eu tenho uma dica tão legal, tão especial para vocês. É claro que você já conhece o app do Amazon Music, e eu tenho que confessar que de todas as opções de entretenimento que o Amazon oferece, essa é a minha favorita. Gente, são milhões de músicas e podcasts para você escutar de graça, incluindo o nosso aqui, o nosso Fala Galisteu. Você pode seguir os seus artistas e podcasters prediletos. Eu amo, por exemplo, a função offline. Eu baixo as minhas playlists e posso ouvir no avião sem culpa e me jogo lá no meu voo. E a melhor parte, quem assina o Amazon Music Unlimited ganha o acesso a muito mais e sem anúncios. Você quer conhecer? Se eu fosse você, eu conheceria agora. Acesse o site aí pelo link www.amazon.com.br/Fala Galisteu e ganhe 30 dias grátis. Gente, o plano é renovado automaticamente, mas se você quiser, você pode cancelar a qualquer momento, então não tem erro. Se joga e depois me conta. Agora vamos para o doutor. Doutor, os brinquedos
Não atrapalham em nada a vida saudável de uma pepeca? Olha, ele não atrapalha em nada, contanto que você não troque o seu marido pelo brinquedo. Por quê? Cara, esses vibradores hoje em dia, eles fazem coisa que a gente não faz, entendeu? Então, se você acostuma com aquele toque, com aquela vibração, tem muita paciente que fala, doutor, não vejo mais graça no meu marido, porque o meu vibrador, ele estimula o ponto G e o clitóris ao mesmo tempo, e tem um que faz uma sucção, eu posso regular do jeito que eu gosto. Então, assim, eles são ótimos, né? A mulher tem que se explorar, a mulher tem que se conhecer, a mulher tem que se descobrir. Mas você tem que entender que a gente, né, nós homens temos um certo limite na cama. A gente não vai fazer que esses vibradores estão fazendo por aí. É igual homem que se masturba muito. Tem muito cara que me manda mensagem no inbox, fala, doutor, eu sei que você é ginecologista, mas, eu só consigo ter prazer me masturbando. É lógico, porque o cara sabe a pressão, o cara sabe a velocidade, ele sabe quando ele vai ejacular, ele faz mais rápido, mais devagar. E aí tem cara que se masturba 5, 6 vezes por dia, aí vai lá ter relação, acha que não é a mesma coisa, e acaba ficando viciado. A mulher também a gente vicia também nessas coisas, exatamente, né? Você acaba se viciando, inclusive, na praticidade de estar sozinho. Fala aí, beleza, já vou me resolver aqui, deixa pra lá, entendeu? Todo mundo vicia nessa coisa mais prática. E aí atrapalha um pouco, né, a relação sexual. Aliás, Isadora, você já teve preguiça? Já teve que lançar a mão daquela dor de cabeça ou não é o seu caso? Cara, eu já tive preguiça, né? Quem nunca? Mas eu não dou desculpa, não, sabe? Eu não falo dor de cabeça, eu falo, cara, não tô afim hoje, é isso aí, sabe? E meu namorado super respeita, assim, porque é normal, né? Tem dias, assim, que não tá bem, ou que simplesmente não quer fazer nada, assim como ele também, às vezes, tem dias que tá mais na dele. E a gente super vai se entendendo desse jeito. Essa desculpa da dor de cabeça, ela vai de encontro à pessoa que tem vergonha de falar periquita, que tem vergonha de falar de sexo, né? A mesma coisa. Verdade. Que não consegue ter uma abertura com o marido, com o parceiro, com a parceira, com quem for, para falar, hoje eu não tô afim, né? Que Exato. Acontece com todo mundo. Exatamente. Eu acho que não precisa, assim, você inventar. Assim, eu concordo, porque é uma coisa tão simples, né? Para que você tem que inventar uma mentira para falar que você simplesmente não quer? Você não quer e fale isso mesmo, mas com certeza isso é muito da questão cultural, do costume, da distância de conversar sobre isso, né? Das pessoas não se sentirem confortáveis em falar. Com certeza uma coisa está ligada à outra, né? Mas se tudo der certo aí, essa nova geração já vai vir sem esses problemas. Pois é, aí tem um fator também, doutor, que é uma questão da idade, que a Isadora ainda não está nessa... Quantos anos você tem, Isadora? Eu tenho 23. A Isadora está longe de ter essa questão. Mas, doutor, quando começa a menopausa, o climatério, e aí a preguiça, ela se instala, certo? E vai ficando mais difícil mesmo, até para ficar úmida é mais difícil, para ter vontade é mais difícil, aí tem que fazer reposição hormonal, é isso? Exatamente. A mulherada, quando entra na menopausa, o que acontece? O ovário para de funcionar porque não precisa mais engravidar. Até aí, tudo bem. O que rola é que o ovário não serve só para engravidar. O ovário ele é uma glândula, e essa glândula produz hormônios importantes para o sexo. Testosterona que faz a libido e estradiol que faz a lubrificação. Ou seja, a pessoa não quer transar e quando transa não tem lubrificação. E aí chega aqui no consultório as pacientes desesperadas, eu tenho um paciente que fala, doutora, eu sempre fui assim, transadeira do mundo e agora não quero transar, meu casamento está quase acabando. E a gente repõe os hormônios que estão faltando, a gente faz uma dosagem, avalia qual hormônio está faltando, quanto ele está faltando e manda manipular um creme para essa paciente baseado no que eu vejo nos exames dela, e a paciente usa e aí ela volta a ser como ela era com 20 anos. E depois vem o marido aqui e fala, bom, agora você vê um creme desse pra mim, porque agora eu tô ficando pra trás, entendeu? Então dá pra gente dar jeito. Agora, todo mundo pode usar ou tem mulheres que não podem usar esse hormônio, não podem repor o hormônio? É bem interessante essa pergunta, porque quando eu começo uma reposição hormonal, a maior pergunta é, doutor, hormônio dá câncer? E a resposta é, não, hormônio não dá câncer, porque todo mundo tem hormônio. Se o hormônio desse câncer, todo mundo teria câncer, entendeu? O negócio é, se a pessoa tem um câncer pré-existente, ela não pode usar hormônio porque o câncer se alimenta de hormônio. E aí é muito simples a gente resolver. A pessoa faz uma mamografia, um ultrassom de mama, um ultrassom dos ovários, estando tudo bem, a gente está bem tranquilo para iniciar uma reposição hormonal. E aí as pessoas falam, mas a minha mãe teve. Não tem problema nenhum. A reposição hormonal não cria um câncer, ela alimenta um câncer que já existe.
Se você não tem problema. Por qualquer estudo que você vai procurar, antecedente familiar não é risco de fazer reposição hormonal. Não contraindica uma reposição hormonal. Olha, que bom! Você que está ouvindo a gente, que pensa nisso e que tem medo. Eu converso muito com as minhas amigas sobre isso, muitas têm medo, a gente tem dúvidas, é sempre bom esclarecer, é sempre bom trocar uma ideia com um profissional. Tem coisas que não adianta a gente fazer porque a amiga está fazendo. Empresta aí a sua receita que eu vou manipular um para mim aqui também. Não é assim que funciona, entendeu? Então, a gente precisa, de verdade, às vezes, trocar uma ideia com um profissional, né? Assim, para te ajudar a encontrar o melhor caminho. O que não pode é ficar ver navios, né, doutora? Aí não vale, né? Porque, afinal de contas, nós não fomos feitos para viver tanto. E já que estamos nessa, né? E já que passamos da idade, a gente tem que cuidar. Exatamente. Essa história de que periquita vai ficando larga com o tempo faz sentido? Faz, mas não é por causa do sexo, tá bom? Isso é muito importante. Eu atendo, por exemplo, muita menina, atriz pornô, garota de programa, casal que faz swing, e aí a pergunta é, doutor, minha periquita vai ficar larga por causa do sexo? Não vai ficar larga por causa do sexo. O que acontece é que a gente, homem, mulher, todo mundo vai perdendo colágeno. Por isso que o peito começa a cair, a bunda começa a cair, o rosto começa a cair, aí tem que fazer preenchimento. E a periquita é a mesma coisa, só que ela não cai para baixo, igual o peito, entendeu? Ela começa a ficar mais flácida, porque ela perde aquele trofismo, né? Aquela rigidez que ela tinha quando a menina tinha 20 anos, quando ela tinha 25 anos, por conta do colágeno. Então ela vai ficando mais flácida. Aí a paciente vem e fala, doutor, mas meu Deus, fica entrando ar na minha periquita quando eu transo. E solta pum, periquita solta pum, mas não é que solta pum, é o ar que entrou, né? Exatamente. E aí existem tratamentos com laser, existem tratamentos com radiofrequência, que a paciente, pelo que elas me dizem, elas falam, doutora, eu voltei a ficar virgem, então tem jeito também. Tem aquele equipamento que faz maior sucesso, que eu já até entrevistei alguns ginecologistas que me falaram desse laser intravaginal. O Monalisa, o Frax. Que é muito bom para tudo, para lubrificação, para o visual, para repor o colágeno. É dolorido? Olha, em mim não dói nada, mas a gente tem que fazer uma anestesia com creme. Usou, Isadora, você já fez? Não, menina, nunca fiz. Acho que não precisa então também, não está necessitando nesse momento. Vou convidar ela para fazer um Frax aqui comigo ao vivo e depois falar o que ela achou do resultado. Só como é que é esse Frax? Geral, conta. Que eu tenho medo. Dói nada, tranquilo. Como é que é esse Frax? Conta pra gente. São vários, é uma ponteira com vários micropontos, cada uma da espessura de um fio de cabelo. E a gente vai aplicando na periquita inteira, do começo até o final, em cima, embaixo. Dentro ou fora? Dentro. E também pode aplicar fora, por uma questão estética. Mas o resultado mais legal é dentro, porque cada pontinho desse gera uma contração. O próprio tecido contrai. Como são vários pontinhos que a gente vai espalhando, né, com o laser, aí ela faz uma retração total. E aí as pacientes falam, doutor, nossa, que maravilha, volta a ficar apertado. Aí tem paciente que para de fazer porque fala que o pênis do marido não está mais entrando, porque é muito grosso. Tem paciente que fala que o marido está tendo ejaculação precoce. Então, realmente, o resultado é muito, muito bom. Olha, como é o nome desse danado aí? Esse é o Frax. Frax, é esse que é o conhecidão? Esse e o Monalisa são os mais famosos. Monalisa, olha isso, gente! É muito bom. A Adriana bom. Tá anotando aí, né? Tô anotando. Vem cá, me conta aqui uma coisa. Existe periquita feia? Tem essa coisa da anatomia mais prejudicada? Olha, não adianta botar um padrão de beleza na periquita, porque assim, quando as minhas... Eu tenho aqui um iPad que eu uso para tirar foto, e aí quando a paciente vai fazer a cirurgia, elas começam a olhar, nossa, quanta periquita feia. Eu falo, olha, fale por você. Eu acho todas bonitas, entendeu? Só que o negócio é que se incomoda a pessoa, ela tem que fazer, entendeu? Então, tem muita paciente que vem, eu tô me sentindo meio triste, porque eu acho que ela poderia ser mais bonitinha. Tem jeito pra tudo. Então, se a paciente quer, a indicação é feita por ela, não é nem feita por mim.
Acho todas bonitas. Agora, se elas estão incomodadas, tem jeito para resolver. Tem padrão, assim, como ela é? Aquela que é toda para dentro, uma que é um pouco mais para fora? É isso que incomoda? O pior que outro dia, uma paciente que vai operar comigo esse final de semana mandou uma foto no WhatsApp e falou, doutor, posso deixar desse jeito? Então, e aí? Não é que tem um padrão, mas ela me mandou mais ou menos um modelo e eu posso seguir o modelo que ela me mandou para deixar parecido. Entendi. Mas aí é uma questão, essa cirurgia que você está falando é uma questão de pele mesmo, não é? A gente tem hoje em dia, tudo pode ser feito. Por exemplo. Você pode mexer no tamanho, o que você clitóris, quiser. Pode mexer? Eu faço muito preenchimento de grande lábio para ela ficar mais cheinha, e aí a gente diminui o pequeno lábio, aumenta o grande lábio, pode fazer uma lipoaspiração na parte de cima, a gente faz peeling, laser para clarear, pode diminuir o clítoris, pode deixar ela mais apertada. Não sabia disso, não. Eu achei que era aquela só tinha aquela cirurgia íntima. Linfoplastia. Achei que só existia isso. Isso aí é só o começo, entendeu? Meu Deus, que loucura! Eu não sabia disso de jeito nenhum. Isadora, como que é o padrão da tua? Tá tudo certo? Olha, tá tudo certo, né? Aquilo que o Bruno falou, existem vários padrões, assim, na verdade, eu não posso falar pelas outras pessoas, né? Mas eu acredito que o pornô tem uma influência muito forte para as mulheres não acharem as periquitas delas bonitas, vamos falar assim, né? Porque sempre que a gente vê no pornô, a gente vê aquela periquita toda direitinha, toda clarinha. Não é sempre bonitinha. Não, às vezes a gente vê uns pornô aí que eu vou te falar, uns pornô raiz que não é sempre tá bonitinha aí, tem uns caseirão aí brabo, hein? Então, mas os pornôs que são mais produzidos, eu fiquei sabendo que a galera passa até maquiagem na periquita para poder deixar daquele jeito lá. E aí as mulheres olham e falam, nossa, mas a minha não é desse jeito, nem aqui nem na China. Eu até fiz um vídeo assim, dublando um áudio de uma menina que ela fala isso. Nossa, mas aí a gente vai comparar a nossa periquita com das atrizes pornô, e aí a gente vê que a nossa é meio assim, né, com a linguinha para fora, não sei o quê, e a delas não. Então, assim, eu acho que veio muito dessa indústria assim, pornográfica da comparação, porque a mulher, ela vê pornô, né, e ela se compara com aquilo ali. E, obviamente, que naquela imagem tem Photoshop, tem luz, tem uma série de coisas para fazer com que ache a nossa feia, né? Gente, mas eu gosto e aprendendo. Pois é, menina, eu nem sabia Photoshop que na periquita é maravilhoso, gente. Pois é. Pois é. Loucura. Agora, voltando só um pouquinho para a depilação, você fez um post, Isa, brincando, até falei com você antes da gente começar a gravar, falando da pandemia, e aí você tá lá se depilando e tá caindo tufos e tufos de pelo no chão, de cabelo no chão, tá divertido aquilo. E eu acho que durante a pandemia a gente se libertou um pouco de tudo, né, de tudo, de qualquer coisa que tinha a ver com a estética, assim, eu fiquei sem fazer a mão, sem me depilar, sem fazer o pé, fui fazer outras coisas, comecei a priorizar outras coisas. A gente viu que não morreu, mas que não ficou bonito, não ficou, né? Pois é. Menina, impressionante. Você percebeu isso, doutor, que na pandemia as mulheres deram uma relaxada na depilação? Na verdade, o que eu percebi é que na pandemia, como elas estão fazendo home office, aumentou muito a procura pelos procedimentos estéticos, né? Porque tem que ficar um tempinho de repouso, aí o pessoal não estava saindo, tem muita paciente que, assim, vai fazer a cirurgia, tem que ficar 2 semanas sem sexo, a pessoa morria, entendeu? De ficar 2 semanas sem sexo. Então elas aproveitavam que não estavam saindo, não estavam conhecendo ninguém. Ela não era casada não, né, doutor? Não é casada não, né? Pode ser, às vezes, né? Mas aí aumentou muito a procura pelos procedimentos estéticos justamente por causa desse repouso, aí já aproveitou que tinha que ficar em casa e já fez o que tinha que fazer. Qual método você usa de depilação, Isadora? Você usa cera? Usa então, laser? eu começava como todo mundo, né, que é o clássico lá, que é a Gillette, e aí a gente começa a ter, né, os problemas da Gillette lá, que escurece, que inflama, aí eu fui pra cera, e a cera era boa, né, o único problema, assim, que me incomodava um pouco é porque você tinha que deixar crescer pra poder tirar, e aí depois disso eu fui pro laser e agora não quero outra vida, o laser é muito bom, não dói. Mas o laser não é muito dolorido? Então, o laser que eu faço, eu não sinto dor nenhuma, porque a ponteira dele gela. Então, quando a menina aperta lá o laser, eu não sinto, porque fica tão gelado que o quente não passa para minha pele, sabe?
E aí eu amei, menina, porque eu não sinto dor com esse laser que eu faço. E, assim, boa parte do meu pelo já tá falhado, já não cresce mais. Nossa, é tudo de bom. Olha, e tem alguma questão aí, doutor Bruno, do laser ou tá tudo liberado? Depende muito do fototipo da paciente, né? Tem pacientes de pele mais morena que, às vezes, dependendo do laser que usa, acaba manchando a pele. Então, já tive algumas pacientes que vieram aqui para fazer clareamento por conta de laser íntimo. Isso acontece mais, é interessante, né? Que acontece mais com quem tem a pele mais escura, mais morena. A gente acha que a pele morena ela é mais resistente, e ao contrário, né? A pele morena ela é mais sensível. A gente tem que tomar um cuidado quando vai fazer peeling, quando vai fazer qualquer tipo de laser, porque é uma pele que mancha muito fácil. É verdade. Eu sou morena, inclusive eu sempre estou pegando sol, né? E aí sempre que eu vou lá fazer o laser, nessa clínica que eu faço, eles usam um medidor para poder ver, assim, como que tá a minha pele, sabe? A minha melanina, para poder usar o laser específico ali. Porque já teve outra clínica que eu fui, antes dessa, que realmente me queimou, sabe? Queima mesmo, é bem ruim. Ai. Tá bom, então, olha, gente, que delícia. A gente brinca, tenta, como eu falei no início, né, normalizar esse assunto, mas a gente não pode esquecer de falar um pouquinho, de fazer um alerta, porque são 40 anos aí de epidemia, né, de pandemia, de HIV, que ainda está longe do fim. Então, usar camisinha, não importa a sua idade, né? Se você tem ou não um parceiro fixo, também não importa. Usar a camisinha não é só para prevenir um filho, é também para prevenir doenças venéreas, e que faz tanto tempo que a gente não fala disso, né? A gente tem falando tanto de coronavírus, a gente tem falado tanto de política, e a AIDS parece que, não, já encontraram a cura. Não, ninguém encontrou a cura da AIDS. Eu perdi um irmão em 1996 com esta doença, então eu gosto de falar desse assunto sempre que posso e fazer esse alerta, porque me dá um pouco a sensação que as pessoas perderam o medo de se contaminar. Você concorda comigo, doutor? Às vezes eu acho que as pessoas têm uma relação com a vida, quando a gente está falando de sexo em especial, um pouco delicada, sabe? Parece que a gente esquece da importância desse momento. Eu tenho muitas pacientes que trabalham com isso, muitas pacientes que fazem swing, e eu falo, são as minhas melhores pacientes. Parece que a pessoa, quanto mais ela transa, mais ela se cuida. Então, eu tenho pacientes que vêm aqui a cada 3 meses fazer Papai Nicolau. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não precisa. Que vem a cada mês fazer exame de sangue. Então, assim, eu acho que as pessoas que estão mais expostas, elas estão se cuidando mais. Eu estava até conversando isso com um amigo meu que também é ginecologista, que é homossexual. Ele estava me contando um dado que dos últimos anos para cá, a taxa de HIV diminuiu muito nos homossexuais e aumentou muito em quem pratica o sexo heterossexual. Por quê? Porque a comunidade LGBT, ela tá se cuidando tanto, faz tanto, e que tá caindo muito a taxa. Tem o PrEP, hoje em dia, que é não sei se vocês já ouviram falar, que é a profilaxia de exposição. Uhum. Isso é de graça, acho que a USP está dando de graça. É como se fosse a pílula do dia seguinte, né? Quer dizer, a pílula do dia seguinte. Não, tem esse também, que é o coquetel, mas tem também um comprimido que você toma todo dia e você não contrai, que é o PrEP, que é a profilaxia de exposição. E o segundo que esse meu amigo estava me contando, os homossexuais, eles estão assim, em peso, usando isso, e tem muito heterossexual que não sabe que isso existe. Quando a gente fala, a pessoa fala, nunca ouvi falar. E para pelo menos todos os meus amigos que têm sexo homoafetivo, para todo mundo que eu pergunto, eles são muito bem informados. Tanto que eu fui buscar informação com todos os homossexuais que eu conheço, porque eles estão sabendo muito se cuidar, eles estão sabendo muito de dado, muito melhor que médico. Eu tenho amigos médicos ginecologistas que nunca ouviram falar no PrEP, e essa população está se protegendo muito. Então ele me mostrou esse dado, foi até essa semana que eu estava conversando com ele, e eu fiquei muito feliz com isso. Não, a gente fica feliz, mas eu acho que a camisinha ela vem antes, né, doutor? Eu acho que mais a camisinha é a camisinha. Aquele Exatamente. Papo ali do chupabala com papel, isso não existe. Hoje em dia você tem tantos tipos de camisinha. Você tem camisinha fininha, grossinha, tem camisinha com degrau, sem degrau, pequena, médio, grande, com sabor, sem sabor. Não é possível que você não encontre uma camisinha que te faça sentir ainda mais prazer. Eu acredito que sim, eu acho que existe sim essa camisinha que vai fazer
fazer diferença na sua vida sexual. O que não dá é para não usar a camisinha. Você pode fazer de tudo, mas você tem que estar protegido e tem que usar a camisinha. Eu tenho paciente que fala, ai, doutor, já tive relação com não sei quantos caras. Eu falo, tá usando camisinha? Ah, tô. Então você pode transar quanto você quiser, mas usa camisinha. Tem que usar. Aliás, como é que é, Isadora? Você que é tão nova, você já encontrou aí homens que quiseram transar com você sem camisinha? Tipo, putz, esqueci, mas deixa pra lá só hoje. Já rolou isso? Nossa, já rolou. Eu fico muito puta com isso, assim, né? Na época que eu era solteira, já aconteceu uma vez, né? Que o cara chegou e falou assim, eu não tenho. Aí eu falei, porra, não tem, tá de sacanagem, né? Aí ele saiu, assim, pra procurar, aí foi e deu um jeito, entendeu? Mas eu nunca transei, assim, com uma pessoa que não era, vamos dizer, meu parceiro fixo, sem camisinha. Se não tinha camisinha, eu falava, então deixa pra lá, porque eu não sei com quem essa pessoa se relacionou, se ela é uma pessoa que ela é cuidadosa, sabe? E aí a gente já vê que não é quando o cara não anda com uma camisinha, gente, pelo amor de Deus, né? O cara que tem uma vida sexual ativa, que é solteiro, ele sempre tem que estar com a camisinha ali. E é numa dessa que ele vai contaminar uma, contamina a outra, mas o que exige isso, quando eu era solteira, sabe? Eu sempre fui muito furtada, assim, com essas coisas. Eu lembro quando eu perdi a minha virgindade, né? Foi com camisinha também. Eu fiz ele encher a camisinha para ver se não tinha furado, se estava tudo certo. Eu sempre fui a louca do sexo. Tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo bonitinho. Porque o que a gente tem de um bem mais precioso que a gente tem é a nossa vida, né? E aí é nessa Exatamente. hora que a gente percebe quem ama a vida e quem não ama a vida. Não adianta você fazer esporte, não uso droga, eu não bebo, eu tenho uma vida super regrada e na hora de transar, transa sem camisinha. É tão incoerente isso, né? Então, assim, faz parte do saber se cuidar e do amar a vida se prevenir na hora do sexo. As pessoas pensam muito na gravidez indesejada, mas elas não pensam na doença venérea. Exatamente. Né? Então, você que está ouvindo a gente aí, atenção, não importa a sua idade, se você tem ou não parceiro fixo, nós estamos no momento, ainda mais agora, em época de pandemia, se a humanidade não entender que a gente precisa se cuidar inclusive um do outro, né? Cuidar inclusive do parceiro, da sua parceira, a gente não vai sobreviver. Então, se cuida e cuide de quem te ama e cuide de você. É isso, né, gente? Isso Muito mesmo. Obrigada. Exatamente, mandou bem. Doutor Bruno, me fala aí, qual que é o seu Instagram? Bom, vocês podem me encontrar como D de dado, R de rato, né? DR Bruno Jacob. E no YouTube como Gineco Sincero. É o nome do meu canal. Gineco Sincero, que delícia. Gineco. Ali você fala de todos os assuntos, é isso, doutor? Eu falo de tudo, e inclusive às vezes eu faço até vídeo para homem, falando, porque tem muito homem que me procura, então assim, eu tô tentando abordar tudo que é possível dentro de sexo, sexualidade, hormônio, vida feminina, saúde, é bem importante, então tem bastante conteúdo legal lá. Muito obrigada, fiquei super feliz por vocês terem topado, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. O Fala Galisteu é assim, sincerão, sem ter roteiro, e a gente vai do jeito que vai, e dá sempre certo. Obrigada, viu? Obrigada a você, eu amei. Obrigado pelo convite. Um beijo enorme para vocês. Um beijo, Dri. Fala Galisteu.